Olha aí, meu amigo, para você ter uma dimensão do tamanho do roubo estatal. Você sabe, eu sou libertário, eu defendo que imposto é roubo em qualquer circunstância, mas o governo brasileiro tira a onda quando o assunto é roubar a população. É impressionante. E uma das formas mais cruéis de fazer isso é através do famigerado imposto de renda, que é alvo de grandes debates agora por causa daquela promessa do governo Lula de isentar do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000. Promessa de campanha dele que tem tudo para não ser concretizada, uma vez que é uma renúncia fiscal muito grande envolvida e não há qualquer tipo de compensação à vista nessa história. Como que o governo, que já não entrega um orçamento equilibrado, já trabalha com orçamentos deficitários, vai abrir mão de uma receita nessa proporção? Não tem como, né? Mas, enfim, é interessante ver essa análise do pessoal lá da Unafisco, se eu não me engano, é isso mesmo? Isso mesmo, a Unafisco, que é uma associação, fazendo uma previsão aqui, um cálculo a respeito de quanto que a tabela do imposto de renda arrecadaria, entre aspas, a menos para o governo se ela tivesse sido atualizada devidamente desde o início. Estamos falando, meu amigo, de 270 bilhões de reais a menos para os cofres públicos. De quanto em quanto tempo? Todo ano. Isso aqui é um valor anual. Meu amigo, é impressionante o que a inércia do governo faz. Isso aqui é só a tabela não ser atualizada. Aliás, a tabela não foi atualizada para esse ano ainda. Janeiro, fevereiro e março. O trabalhador brasileiro está pagando imposto de renda nos mesmos moldes do ano passado ainda. Pois é, vamos dar uma olhada nesse número, entender do que se trata, para a gente compreender o problema que é o imposto de renda e como que o governo, via inflação, via inércia tributária, rouba cada vez mais dinheiro do povo brasileiro. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Basta você clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso. Até quem acha que imposto é uma coisa certa, até quem acha que tem que ter imposto de renda, o governo tem que escravizar o povo mesmo, pegando parte do trabalho, do fruto do trabalho desse povo, né? Até para quem acha isso por algum motivo, é óbvio que o atual molde do imposto de renda é completamente antiético. Por quê? Ele não é atualizado como deveria ser. A tabela foi criada lá atrás e como todo ano tudo é ajustado pelo preço da inflação, inclusive os salários, então a tabela também deveria ser atualizada nessa proporção. Pelo menos na proporção que é usada aí da inflação, porque os salários tipicamente sobem mais do que isso. É a verdade, né? A gente quase sempre vê os salários subindo mais, o salário mínimo subiu mais, por exemplo, 2,5% acima da inflação oficial. Então, a tabela deveria pelo menos ser ajustada pela variação da inflação. Mas não, o governo deixa passar isso aí. O último grande ajuste da tabela, que obviamente não foi suficiente para ajustar tudo, para atualizar todos os valores, aconteceu 10 anos atrás, meu amigo. 10 anos atrás. No governo Lula nós tivemos a mudança das regras para isentar quem ganha até 2 salários mínimos, mas isso só mexeu na primeira faixa, na faixa de isenção. O restante continuou do mesmo jeito, desde 2015 sem nenhuma alteração. E o que aconteceu em 2015 não foi suficiente para adequar totalmente a tabela à realidade salarial. O que acontece? Cada vez mais gente paga imposto de renda e cada vez mais as pessoas pagam valores maiores. É uma crueldade sem tamanho, de maneira que hoje, nas regras atuais, quem tem um salário líquido aí de R$ 4.700, que não é muita coisa, meu amigo, não é muita coisa. Quem recebe aí 4 salários mínimos hoje, já se enquadra nisso aí, dá uns 6 mil e poucos reais, o valor líquido, até menos do que isso, né? Acho que vai dar aí uns 3 salários mínimos e meio, a pessoa já paga imposto de renda na alíquota mais alta, que é 27,5%. Um absurdo completo, uma coisa estrondosa. A pessoa deixa aí 1/4 do valor dela, do salário dela, com o governo por ganhar líquido R$ 4.700. É uma coisa absurda, é obsceno. Mas enfim, o governo então não atualiza isso, está dizendo que vai atualizar agora, enfim, a gente já vai falar desse ponto também. Mas o pessoal da Unafisco fez uma avaliação a esse respeito, tem um cálculo deles que dá para acessar, mas eu não vou entrar em detalhes desse cálculo não. O que acontece? Eles chegaram à conclusão de que, na verdade, se houvesse uma correção integral da tabela do imposto de renda,
de maneira geral, a isenção, a faixa de isenção, começaria em 5,2 mil reais, ou seja, mais do que o Lula propôs. Pois é, o Lula vai manter ainda a tabela defasada, mesmo chutando a faixa de isenção lá para cima. Isenção hoje líquida está em R$ 2.200, mais ou menos. Então, 13 milhões de brasileiros que hoje pagam imposto de renda deixariam de pagar com a atualização dessa tabela, dessa forma aqui, né? Então, o que isso significa em matéria de renúncia fiscal para o governo? Quanto que vai arrecadar menos? Atualmente, arrecada-se com o imposto de renda 417 bilhões de reais. Olha o tanto que o governo tira do trabalho humano. Impressionante isso aqui. Isso é escravidão moderna, meu amigo. Não tem outro nome para isso. Mas se a tabela fosse ajustada integralmente, de acordo com o que o pessoal da Unafisco pontuou, essa arrecadação cairia para 146 bilhões de reais, meu amigo. Um terço do atual valor. Uma queda aqui de 270 bilhões de reais. Isso aqui é quanto que o governo arrecada, rouba da população só pela inércia. Se a gente aceitar que tem que ter imposto de renda mesmo, o povo tem que ser escravizado pelo governo e tem que cobrar do salário direto na fonte, essa coisa toda, ainda assim, a injustiça da não atualização da tabela do imposto de renda custa para o brasileiro 270 bilhões de reais por ano para o trabalhador brasileiro, aquele que é assaltado direto na fonte pelo governo. Isso aqui é uma coisa escandalosa, de fato. Então, deveria haver uma correção nesse sentido, né? A faixa de isenção está 130% defasada. Só isso, 130% defasada. É só isso que eles acham que deveria ser alterado, né? Então, atualmente existem 17 milhões de trabalhadores isentos do imposto de renda. Isso subiria para 30 milhões, né? Enfim, o governo Lula tem um projeto aqui que tá prometendo pra caramba que vai fazer, diz que nos próximos dias vai sair. Sei não, aumentando a faixa de isenção para 5 mil reais por mês. É uma promessa de campanha dele. Eu já expliquei que justamente pelo fator da inércia, os 5 mil que ele prometeu lá na campanha eleitoral não são os 5 mil reais de hoje. Então ele não vai cumprir integralmente a promessa de campanha, ainda que ele consiga aprovar isso no Congresso Nacional. Já vai vir um valor defasado, né? Mas a verdade é que, conforme eu falei, a última faixa do imposto de renda hoje começa em 4.600 e uns quebrados. Se a faixa de isenção subir para 5, todo o restante vai ter que ser atualizado também. Veja que isso não está muito diferente, os 5 mil reais que eu falei, não está muito diferente dos 5.200 que a Unafisco calculou. Então, a partir daí, a gente tem dimensão de qual vai ser a renúncia fiscal do governo Lula se ele fizer isso. Na casa aqui de uns 200 e poucos bilhões de reais, não vai chegar a 270 por causa dessa pequena diferença aqui. Mas vai ser uns 200 bilhões de reais tranquilamente de renúncia fiscal. Agora bota isso no orçamento, pega o orçamento do ano passado, coloca mais 200 bilhões de renúncia fiscal nisso aí, uma dívida que subiu valores nominais quase 1 trilhão de reais, vai subir 1 trilhão e 200 bilhões. Como que isso vai ser custeado? Impressão de dinheiro, não tem tributação de rico, de grandes fortunas, do que quer que seja, que cubra esses 200 bilhões de reais, meu amigo. De onde que vai vir essa grana? Dívida, impressão de dinheiro para adquirir dívida, aumentar a base monetária e aí, adivinha o que vai acontecer? A inflação vai subir. A tabela do imposto de renda não vai ser atualizada, como ela não é atualizada todo ano. A inflação vai subir muito, os salários vão ser reajustados pela inflação, mais gente vai começar a pagar o imposto de renda, o ciclo vai ser retomado, só que todo mundo terá ficado mais pobre no final dessa história, porque a inflação destrói o poder aquisitivo de todo mundo. Esse é o presentaço que o governo Lula vai dar para o povo brasileiro a troco de demagogia. Mas, de maneira geral, temos isso aqui, uma obscenidade, uma indecência estatal, uma cobrança completamente absurda de um imposto que, por si só, é antiético, mas que se torna ainda mais imoral quando a tabela não é devidamente corrigida. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.